E aí, a gente trazendo agora para o contexto do país. Eu te contei aquela história lá do meu momento em 2017. A economia brasileira, por um motivo específico da época, vinha numa trajetória de queda da taxa de juros, né? Você acha que existe uma semelhança com aquela época? Existe uma tendência agora da queda da taxa de juros? Como é que você vê aí os ativos de renda fixa performando? Acho que sim, acho que tem, de certa forma, uma semelhança. Naquela época, a gente teve o governo Dilma, né, que era um governo que gastava em média, crescia em média os gastos 6% acima da inflação, né? E aí as taxas de juros começaram a subir, porque o mercado Lógico. antecipou que se o governo gastava muito, ia gerar muita inflação. 2015 a inflação bateu 10,67 e as taxas de juros bateram 17%, né? Quando entrou o Temer, a primeira coisa que ele fez foi o teto de gastos. E isso que permitiu que as taxas de juros pudessem cair. Porque aí ele falou assim, olha, acima daqui eu não posso gastar, eu não posso contratar funcionalismo, eu não posso reajustar salário. Tinham todos os gatilhos e aí os gastos iam cair e aí o mercado começou a se animar e cair as taxas de juros, né? Então, a âncora fiscal foi o que permitiu que o mercado reduzisse as taxas de juros. Quando o Lula foi eleito recentemente, o mercado voltou ao mesmo filme. Então, ele vai entrar e vai fazer uma política de aumento de gastos públicos. Isso vai gerar inflação, então vamos aumentar o juro. Só que qual foi a grata surpresa? O Haddad entrou lá e falou, não, eu vou fazer um arcabouço fiscal. Porque antes ele falou assim, eu vou tirar o teto de gastos. Aí o mercado panicou. Ai, meu Deus, vai tirar o teto de gastos? Vai gerar inflação, vai gastar demais, vai gerar inflação, vai aumentar a taxa de juros. Aí ele falou assim, não, eu vou tirar o teto de gastos, mas eu vou propor um novo arcabouço fiscal, né? Então, ele propôs um novo arcabouço fiscal e quando ele propôs o arcabouço fiscal, foi o raio da taxa de juros. Foi o ponto de máxima. As taxas de juros começaram a cair. Então, foi de, grosso modo, 14% para 11%, que é onde está agora o juro longo no Brasil. Ou seja, quem comprou um CDB a 16% ao ano, com um rating bom de crédito... Tá ótimo. Agora, CDBs, LCIs, LCAs, produtos bancários não tem marcação a mercado. Tá. Então, você tem que levar a vencimento, então você vai render 16% ao longo do tempo. Agora, quem comprou um pré-fixado, um título público, por exemplo, uma LTN, um pré-fixado mesmo, uma NTNF, ganhou acho que cerca de 20% por aí. Legal. E você acha que agora a trajetória da curva é para baixo? Começa... Olha, sim, acho que é para baixo. Quando a gente olha para a inflação, a gente vê números um pouco melhores, uma tendência de queda, né? Inflação em vários itens também, né? Vários itens têm melhorado. Tem alguns itens, núcleo de serviços, por exemplo, ainda está um pouco pressionado e é um risco. Mas núcleo de serviços intensivos em trabalho não para de cair. Então, assim, tá misto ainda, mas na margem tá numa tendência de melhora, né? O desemprego, por exemplo, que caiu muito ao longo dos últimos anos com os estímulos do governo, tá começando a piorar. Então, também é um sinal de que a atividade está começando a ficar mais fraca. E a atividade mais fraca desaquece a demanda e controla a inflação. Então, a gente tem alguns sinais de que a atividade está sendo controlada e a inflação está desacelerando e, portanto, a gente pode sim pensar num ciclo de queda da Selic. A Selic não vai ficar em 13,75, né? É muito acima do juro neutro, que a gente chama, que é o juro que não aquece nem desaquece a economia. Então, ela tem que cair em algum momento e ela vai cair. Ainda tem discussões a respeito de quando, né? No último trimestre, no terceiro trimestre, mas já dá para vislumbrar um ciclo de queda. E com isso já dá para vislumbrar uma tendência de queda nas taxas de juros. Vai cair muito? Acho difícil. Vai cair muito como caiu na época do Temer? Acho impossível. Tá? E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?